Meus irmãos, vamos iniciar mais um estudo bíblico. Agora vamos para a segunda parte do nosso estudo sobre providência. Lembrando que esse estudo ele não é sequencial, ou seja, nós não vamos continuar necessariamente um assunto ou alguma coisa que você precise ver o outro vídeo para ver este. Mas é claro, depois de ver esse, se você não viu o outro, você está convidado a ver o primeiro vídeo e a ver também as nossas outras exposições, a exposição que o pastor Christopher também iniciou em Abacuque, e enfim, fazer uso de tudo aquilo que nós estamos dispondo no nosso canal nesses dias de pandemia, nesses dias de isolamento social. Então, para iniciar o nosso estudo bíblico, vamos então fazer uma oração. Senhor Deus eterno, Deus de graça, Deus de verdade, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de nesses dias ainda podermos ler a Tua palavra, meditar nela, de podermos buscar o Senhor em oração. Ó Pai, nós fomos privados do culto público, do culto solene, e o Senhor, sem dúvida, tem ensinado muitas coisas à Tua igreja através disso. Nós temos sofrido com isso, nós temos ansiado, ó Pai, pelo nosso retorno às nossas igrejas, e o Senhor tem nos ensinado, ó Pai, através desse juízo. Nos abençoa, Senhor, continua nos dando sustentação através da palavra, através da oração, através dos vários meios que nós dispomos para isso, Senhor. Nos sustenta, ó Pai, e continua nos instruindo através de toda essa situação, Senhor. Nós possamos ver a Tua providência, a Tua soberania em todas as coisas, ó Pai. Nós te pedimos, Senhor, para que nesse momento, Senhor, nos ajude e nos ilumine, para que nós possamos ver essa gloriosa harmonia, Senhor, entre as nossas orações e a Tua providência, a partir daquilo que o Senhor colocou na Sua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Então, meus irmãos, como eu havia anunciado na semana passada, nós iremos dar continuidade ao nosso estudo sobre providência, e hoje nós vamos ver sobre providência e oração. Então, como é que essas duas coisas, como é que essas duas verdades que estão expostas claramente na palavra de Deus, como é que elas se harmonizam? Então, nós podemos nos perguntar, qual é a importância da oração se existe providência, se Deus governa todas as coisas? Não seria muito mais importante, então, o conhecimento da vontade de Deus na Sua palavra do que nós nos dedicarmos a orar, sendo que as coisas já irão acontecer de qualquer forma? Antes de tudo, meus irmãos, nós precisamos entender, assim como na semana passada nós vimos qual é o conceito de providência apresentado nas Escrituras, a partir daquilo que está nos nossos símbolos de fé, no Catecismo de Westminster, também na Confissão de Fé, nós vamos ver então qual é o conceito de oração que é apresentado nas Escrituras. Nós vamos ver isso a partir do nosso símbolo de fé, o Catecismo Maior, na pergunta 178, na pergunta que é: o que é oração? A oração é um oferecimento dos nossos desejos a Deus em nome de Cristo, com auxílio de seu Espírito e com a confissão de nossos pecados e um grato reconhecimento de suas misericórdias. Então nós sabemos que na oração nós temos a parte de gratidão, nós sabemos que existe a oração de confissão de pecados, e nós vamos nos ater aqui à oração nesse aspecto primeiro, que ele diz: a oração é o oferecimento dos nossos desejos a Deus. Então nós vamos nos ater a isso, ao que nós chamamos de oração peticionária ou oração intercessória, quando nós pedimos alguma coisa a Deus para nós ou para os outros. Então, vou usar alguns outros autores que eu não usei na semana passada e vou aqui citando para que os irmãos possam conhecer também o trabalho desses autores. Um desses autores é justamente o R.C. Sproul, que é um autor presbiteriano, faleceu há alguns anos atrás, mas que tem muitas obras valiosas para nós, inclusive alguns livretos que são
de fácil acesso, são bem baratos. Os irmãos, depois que tiveram a oportunidade de ir numa livraria, podem adquiri-los, porque certamente será uma boa aquisição. Esses livros são de vários temas diferentes que são importantes para nós. Então ele vai dizer o seguinte: é claro que o conhecimento é importante, porque sem ele nós não podemos saber o que Deus requer. Todavia, conhecimento e verdade permanecem abstratos se não temos comunhão com Deus em oração. O Espírito Santo, ele ensina, ele inspira e ilumina a palavra de Deus para nós. Ele ministra a palavra de Deus e nos assiste em responder ao Pai em oração. Então veja, na maioria das vezes, eu acredito que praticamente em todas as vezes que um pregador ele vai começar a expor um texto, eu estou falando aqui de um contexto da nossa igreja, da igreja presbiteriana e de igrejas que tem essa teologia reformada, o pregador, antes de começar a exposição, ele ora. Justamente por quê, meus irmãos? Porque nós precisamos do Espírito para nos revelar a verdade. Nós precisamos do Espírito para conhecer a verdade e para aplicar a verdade. Então veja como, na verdade, a oração e o conhecimento, eles estão, na verdade, ligados e não separados, e não devem estar distantes na nossa vida cristã. O Sproul, ele vai dizer o seguinte: alguém pode orar e não ser um cristão, mas alguém não pode ser um cristão e não orar. Romanos 8,15 nos diz que a adoção espiritual, que nos torna filhos de Deus, nos leva a clamar em expressões verbais: Abba, Pai. A oração é para o cristão o que a respiração é para a vida, mas nenhum outro dever cristão é tão negligenciado. Então veja, se nós devemos ler a palavra, nós também devemos orar. E assim como muitas vezes a leitura da palavra, o estudo, a meditação da palavra é negligenciada, infelizmente a oração também é negligenciada. Nós vemos que existem vários malefícios que vêm disso, e nós vamos entender como a oração, ela na verdade não nos distancia da providência e do entendimento da soberania de Deus. Pelo contrário, essas coisas elas se harmonizam. Então, uma pergunta que pode surgir é: se a providência, a oração, ela muda alguma coisa? Alguém perguntou então para o Dr. Sproul: a oração, ela muda a mente de Deus? E o Sproul respondeu assim: não. Ele diz: se a pessoa tivesse me perguntado, a oração muda as coisas? Eu teria respondido: é claro que sim. Então veja, a pessoa perguntou: a oração muda a mente de Deus? Ele disse: não. Mas a oração muda as coisas? E ele disse: é claro que sim. Por que isso? Porque a mente de Deus, ela não muda, pois ele não muda. Um dos atributos de Deus é ser imutável, não existe nele sombra de mudança. As coisas sim, as coisas mudam, e elas mudam de acordo com a soberana vontade de Deus, que executa utilizando meios e atividades que são chamados secundários. A oração do seu povo é um dos meios que Deus usa para fazer as coisas acontecerem neste mundo. Então, se você me pergunta, como dizendo o Sproul, se a oração ela muda as coisas, eu respondo que sim. Então, meus irmãos, tendo em vista esta relação entre oração e providência, nós devemos ter em mente que a oração é um meio de graça que é determinado por Deus. Não é uma fórmula mágica ou uma relação causa e efeito científica. Como por exemplo, se você pegar água e colocar lá 100 graus, o que é que vai acontecer? Essa água vai ferver e sempre isso vai acontecer. Mas o que nós vemos que não é esta relação causa e efeito que existe na oração. O Sproul, em um outro livro, ele vai falar algo muito interessante. Ele vai dizer assim: um dos conceitos predominantes da nossa cultura, da cultura ocidental, é de que vivemos em um universo que ele é mecânico e é fechado. A teoria é que tudo opera de acordo simplesmente com leis físicas naturais e que não há uma intromissão, um governo fora. Portanto,
Na nossa cultura, o universo é como uma máquina que funciona com as suas próprias maquinações, com as suas próprias engrenagens, com as suas leis e pronto. E o que nós vemos é que um dos princípios fundamentais da teologia cristã é que nada nesse mundo tem esse poder de causa intrínseco, ou seja, por si só, nada tem um poder, exceto o poder que é investido, que é emprestado, se podemos dizer assim, pelo próprio Deus. Então, em última análise, o poder vem de Deus e as coisas elas têm causas e efeitos porque Deus assim permitiu. Deus, ele é então a fonte da causalidade primária. Ele é a causa primeira, ele é o autor de tudo que existe e continua a ser a causa dos eventos humanos e das ocorrências naturais. Então veja, é extremamente importante nós entendermos que Deus, ele sendo a causa primária de todas as causas secundárias, elas não são excluídas. Então o Sproul, ele nos dá o seguinte exemplo: sim, quando a chuva cai, a grama ela fica molhada, não porque Deus faz a grama ficar molhada direta e imediatamente, e sim porque a chuva aplica a umidade à grama. Mas a chuva ela não poderia cair sem o poder de Deus, que permanece acima e sobre toda atividade causal secundária. Logo, meus irmãos, diante disso nós temos uma advertência aqui. Qualquer investigação sobre a eficácia da oração, ela não deve ser conduzida como se fosse uma investigação científica ou como uma tentativa de se elaborar um manual passo a passo para que nós tenhamos os nossos desejos atendidos. O Dr. Sproul, ele ainda nos adverte falando: nós vemos Deus muitas vezes como um criado celestial que é chamado quando precisamos de serviços domésticos, ou como um Papai Noel cósmico que está pronto para nos encher de presentes. Nós sabemos, meus irmãos, pela própria Escritura, de que Deus, ele tem prazer de fazer aquilo que nós lhe pedimos, mas Deus, ele faz isso não como um pai que mima o seu filho, que estraga o seu filho, mas ele faz isso nos exortando afavelmente, nos levando a mudar os nossos caminhos, nos fazendo achegar ao seu Filho, Jesus. É por isso que a oração ela vai ser tão presente na vida de diversos personagens bíblicos e talvez e principalmente na história de Cristo. Se Cristo, ele é o Senhor e ele é o próprio Deus encarnado e orava constantemente e provavelmente, certamente mais do que qualquer um de nós, quanto mais nós, criaturas limitadas e pecadoras, precisamos de oração. Vários textos dizem que Cristo se retirava para orar. Por exemplo, Lucas 5,16 diz: ele porém se retirava para lugares solitários e orava. Lucas 6,12 diz: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. A oração então ela não nos leva para longe, mas nos leva para perto de Deus, para perto da sua providência. Nós somos levados a confiar na providência de Deus através da oração. Na oração há um relacionamento pessoal com o Senhor. Não um relacionamento entre iguais de forma nenhuma, mas é um relacionamento como entre pai e um filho. Então Paul Helm, ele vai dizer o seguinte: assim, pedir a Deus e ser atendido por ele é uma parte da história da vida de qualquer discípulo de Cristo, assim como é da vida corporativa da igreja. Então, nós não estamos falando apenas da oração individual que nós fazemos no nosso quarto ou em outro lugar reservado, mas estamos falando também da oração corporativa que nós fazemos nas reuniões de orações, que nós fazemos no culto público. Ele ainda vai dizer o seguinte: em certos aspectos do ensino de Cristo, a oração tem o que pode ser chamado de limiar causal. O que significa isso? A oração persistente, ela é respondida de uma forma que uma oração passageira e indiferente, ela não é. A oração persistente e intensa,
é respondida, como nós vemos em Lucas capítulo 18. Isso é apresentado em outros lugares da Escritura, mas esse texto diz isso de forma muito clara. Diz assim a partir do verso 1: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: Julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: Bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: Considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Então veja, Cristo aqui está colocando em contraste um juiz ímpio e o próprio Deus. Se um juiz ímpio atende a pessoas que vão a ele insistentemente, quanto mais o Senhor, que é o nosso Salvador. Então, embora Cristo ele fale contra as vãs repetições, ele nos diz que por Deus ser nosso Pai, por Deus ser o nosso Salvador, nós devemos e podemos procurá-lo, devemos insistir e perseverar com os nossos pedidos a Ele em oração. O Paul Hellmann vai dizer que tanto a oração peticionária quanto a oração intercessória são parte da ordem da providência, em uma grande matriz, em um grande conjunto de causas e efeitos, através da qual Deus governa o mundo. É impossível então que Deus ele seja manipulado pela oração. Isso seria alguma forma de magia, alguma forma de manipular e controlar a vontade de Deus. A oração ela tem a eficácia, mas ela é determinada e usada pela própria providência de Deus. A eficácia da oração é mostrada, por exemplo, em Tiago, capítulo 5, verso 16, onde diz: Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. E como entendemos isso, João Calvino, ele vai comentando sobre esse texto, ele diz o seguinte: para que ninguém pensasse que a oração ela é sem fruto ou sem efeito, ou seja, quando outros oram por nós, Tiago ele menciona expressamente o benefício e o efeito da oração. Mas ele designa expressamente a oração de um justo ou de um homem justo. Porque Deus ele não ouve os ímpios. Tampouco o acesso para Deus está aberto, exceto através de uma boa consciência. Não que as nossas orações estejam fundadas na nossa dignidade pessoal, mas porque o coração tem de estar purificado pela fé antes que possamos nos apresentar diante de Deus. Então Tiago testifica que o justo ou fiel ora por nós beneficamente e não destituído de resultados, não destituído de frutos. Precisamos entender então que a oração é uma ação que está dentro da ordem da providência de Deus. Ela não é algo que controla ou direciona a providência de fora. Paul Hellmann então lança uma pergunta muito importante: por que então é necessário ter em mente que Deus ordenou a atividade da oração sob certas circunstâncias? Ele vai dizer que isso é importante se nós quisermos evitar a tentação de separar a ação de orar do conjunto de outras ações e eventos nos quais ela está incluída e especular somente sobre o poder da oração isoladamente. Os irmãos que viram o primeiro estudo sobre providência vão lembrar que nas exortações que o pastor Thomas Bolton trouxe para nós, uma delas era que nós não devemos confiar nos meios em si. Então Deus determinou meios para que certos fins fossem alcançados, mas os meios por si só, os meios sem a eficácia que o próprio Deus permite, eles são completamente inúteis. O Paul Hellmann vai dizer que reforçar que não há uma relação mecânica. A eficácia da oração vem através do pré-estabelecimento de garantias pelo próprio Deus. Há casos então em que Deus prometeu responder de maneira uniforme ou excepcional a certas ocasiões. Há casos também em que ele não fez assim, mas reservou a si mesmo o direito de responder ou não,
conforme melhor lhe pareça. Além disso, pode haver situações nas quais somente a oração é eficaz, nas quais Deus indica que certos eventos acontecem somente se o povo orar. Isso pode ser expresso, então, de uma maneira mais simples e talvez até mais teológica, que já foi exposto, mas que nós devemos reforçar. O Deus que ordenou certos fins também ordenou os meios para a realização desses fins. Em alguns casos, pela sabedoria de Deus, os meios incluem pessoas garantidamente pedindo a Ele certas coisas. Ou nas palavras de Agostinho, que dizem: assim também, as orações são úteis para se obter aqueles favores que Ele anteviu que daria àqueles que orassem por eles. Vou dizer de novo: assim também as orações são úteis para se obter aqueles favores que Ele, o próprio Deus, anteviu que daria àqueles que orassem por eles. Então, resumindo, meus irmãos, diante de tudo isso, por que então as orações elas são respondidas? A resposta a essa pergunta, ela não pode ser simplesmente respondida em termos de benevolência ou da bondade de Deus, porque se a razão pela qual uma oração é atendida é a bondade ou a benevolência de Deus, então por que algumas orações elas não são respondidas? Deus deixa de ser bom por não responder às orações? Não, a bondade de Deus não é exatamente a resposta para isso. A resposta também não pode ser em termos da força daquele que ora, do intercessor, porque sobre esse intercessor seria colocada então uma carga insuportável, porque ele seria o culpado pela falha nas orações que não são respondidas e pela omissão de orações que ele não faz. A explicação, meus irmãos, pela qual algumas orações são atendidas e outras não, segundo Paul Helm, deve ser dada simplesmente pela vontade de Deus e pelas garantias estabelecidas pelo próprio Deus. Diante de tudo isso, nós somos então chamados, nós somos convocados à oração. E o que é maravilhoso é que o próprio Deus, o próprio Espírito Santo, intercede na oração. Nós oramos ao Pai na mediação do Filho, com a intercessão do Espírito. Logo, o fato de nós orarmos já é um ato da providência de Deus. Deus, ele usa disso para que nós mesmos lutemos, apesar das nossas limitações e apesar das nossas fraquezas. E isso é claramente apresentado em Romanos capítulo 8, versos 26 e 27, que diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. O fato de nós orarmos é um ato da providência de Deus. Diante disso, meus irmãos, nós vemos que não existe nenhuma contradição entre essas duas verdades, a verdade da oração e a verdade da providência. Pelo contrário, o que nós vemos é que existe uma harmonia. O pastor Thomas Boston, pastor Scorsese, ele vai falar sobre isso também na sua obra, nos 2 capítulos que ele fala acerca da providência. E ele vai dizer o seguinte: há uma harmonia da providência com as orações do povo de Deus, que tem o Espírito Santo de oração. Muitas ocasiões da providência, elas são respostas de oração. Este parece ser o fundamento, então, daquilo que nós vemos no Salmo 41, verso 11, que diz: nisto sei que tu me favoreces, porque o meu inimigo não triunfa sobre mim. E isso coloca, então, uma doçura adicional às misericórdias de Deus, pelo fato de que Ele age em resposta às nossas orações. E há também uma regra geral quanto a Deus ouvir as nossas orações, no sentido de que, como está explícito em João capítulo 16, verso 23, onde Cristo diz: em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos-la concederá em meu nome. Nós vemos aqui que as orações que são colocadas por aqueles que creem no nome de Cristo, elas são ouvidas. Assim, então, devemos observar
a harmonia da providência com a oração. E a respeito disso, o pastor Thomas Bolton ele traz 5 observações. Ele vai dizer, em primeiro lugar, que onde Deus não tiver a intenção de dar a misericórdia, de dar a graça da oração, o espírito de oração por essa misericórdia será contido. Nós vemos isso, por exemplo, em Jeremias capítulo 7, verso 16, onde Deus diz: não ore por este povo, porque naquele contexto Deus traria juízo sobre o seu povo, Deus traria o cativeiro babilônico. Então ele diz para o profeta: não ore por este povo. Nós vemos na escritura claramente, por exemplo em Romanos 9 e em Êxodo capítulo 32, que Deus se revela como aquele que se compadece de quem ele quer e tem misericórdia daquele que ele quer. Então, da mesma forma, a providência e a oração, elas andam juntas. Além disso, o Thomas Bolton ele vai dizer, como por outro lado, quando Deus ele presta um favor ao seu povo, ele abre os seus lábios para orar por isso. Ele abre os lábios do seu povo para orar por isso. É o que vemos em Ezequiel capítulo 36, verso 37, que diz: assim diz o Senhor Deus, eu ainda serei procurado pela casa de Israel para fazer isso por eles. Não é de admirar, então, se considerarmos que o Espírito do Senhor ditou a palavra da qual a providência é a realização, e o mesmo Espírito guia a roda da providência. Ele vai trazer esse exemplo aqui, baseado em Ezequiel capítulo 1, onde nós temos a carruagem com as 4 rodas ali, tem uma roda dentro de outra roda, como vemos lá em Ezequiel capítulo 1, e a carruagem ela se move em todas as direções. Ele coloca isso como sendo uma das figuras da providência de Deus, que se move em todas as direções segundo a vontade do próprio Deus. E Thomas Bolton já vai dizer: o mesmo Espírito Santo ele é o autor da oração que é aceitável, como nós vemos em Romanos capítulo 8, versos 26 e 27. A segunda observação: Deus ele ouve a oração dos crentes, e isso é concedido pela própria misericórdia que é buscada. Como em Gênesis capítulo 24, 45, quando Rebeca aparece junto ao poço e puxa água para o servo de Abraão que havia orado, e as coisas acontecem exatamente como o servo de Abraão havia pedido. Tudo acontece da exata forma. Ou então em 2 Coríntios capítulo 12, verso 8 e 9, quando Deus, ao responder à oração de Paulo, ele diz: a minha graça te basta, a minha graça é suficiente para ti, Paulo. Então, em qualquer uma dessas formas, quando tudo é respondido exatamente de acordo com aquilo que nós pedimos, ou quando Deus diz: a minha graça te basta, isso é resposta de oração. Como se fosse então um pagamento em dinheiro, ou uma recompensa que a fé que persevera e pleiteia em oração, pelo vínculo que nós temos na promessa de Deus. Então, a harmonia entre a oração e a providência é reconhecida em qualquer uma dessas formas de resposta de oração. Em terceiro lugar, a terceira observação: por um tempo a providência pode parecer bastante contrária às orações dos santos, mas depois disso pode vir exatamente ao encontro dessas orações. Dessa forma, quando os crentes eles parecem desesperados com as situações que eles colocam diante de Deus, quando essas situações parecem completamente irresolvíveis e insolúveis, então o Senhor nos abençoa, e os crentes então são levados a dizer aquilo que está no Salmo 65, verso 5: com tremendos feitos nos respondes em tua justiça, ó Deus, Salvador nosso. Então, é muito comum no trato do Senhor com o seu povo passar uma espécie de sentença de morte antes que ele mostre as suas mais doces misericórdias, como ele faz com os israelitas no Egito, que foram mais maltratados pelo faraó após o pedido feito por Moisés a ele para deixá-los ir. Nós vamos lembrar que o povo tinha que recolher a palha, o povo teve mais trabalho, o povo sofreu mais maus tratos depois que Moisés pediu para que o povo fosse libertado, e aquela opressão ali nós sabemos que mostrou ainda mais a misericórdia e a graça de Deus quando o povo foi finalmente libertado. Então,
o Thomas Bosch ele vai trazer a seguinte figura: a providência age como um homem que deve dar um golpe, balançando o seu machado para trás, para que possa avançar com maior vigor e com maior força. Quando as coisas pioram, Deus age com libertação, Deus age com livramento, e isso mostra como a sua providência ela é maravilhosa. Em quarto lugar, a providência frequentemente acompanha as orações do povo de Deus. Um exemplo disso está em Êxodo capítulo 17, verso 11, quando Moisés levantou a mão, Israel prevaleceu, e quando ele baixou a sua mão, Amaleque, o inimigo, prevaleceu. Por isso, às vezes, um pedido de oração demora a ser atendido, pois naquele momento a alma está sendo ajudada a acreditar e a lutar. Da mesma forma, quando a incredulidade faz a alma se afogar, a roda da oração, ou seja, a providência de Deus, começa a se mover e toda a situação ela passa então a acontecer da forma contrária. Então, por isso que é colocado, a oração ela vai acompanhar, a providência de Deus vai acompanhar as orações do seu povo. Por isso que nós vemos grandes livramentos na igreja primitiva, quando o povo orava ali intensamente. Nós vemos o agir de Deus através da oração, como um meio que Ele mesmo determinou e que Ele mesmo abençoa. A quinta e última observação, ele vai dizer: por fim, a providência pode harmonizar-se docemente com o espírito de oração e com a expressão do crente na oração. Ou ainda não se harmonizar com os desejos de seu próprio espírito. E aqui ele está falando espírito com E minúsculo, no sentido de que a oração ela não se harmoniza com os desejos da nossa carne. Nós vamos lembrar que Tiago fala que as orações não são respondidas porque nós muitas vezes pedimos para esbanjar, para simplesmente desfrutar de riquezas terrenas e para que o nosso coração se alegre nessas coisas terrenas. Então, como ele coloca, quando essas coisas são colocadas dessa maneira, são colocadas assim diante do Senhor, o Senhor ele não responde às nossas orações. E não distinguir isso, o que é feito pelo Espírito Santo do Senhor e o que é feito simplesmente pelos desejos do nosso espírito, da nossa carne, e aqui falando carne no sentido pecaminoso, isso faz com que, não fazer essa diferenciação, faz com que muitos vejam um grande ruído entre a providência de Deus e as orações, enquanto que de fato há uma harmonia entre a oração e a providência. Então ele diz o seguinte: se os crentes eles marcassem cuidadosamente as palavras nas quais, sobre a influência do Espírito Santo, apresentam as suas petições ao Senhor, eles poderiam encontrar então maravilhosamente, de acordo com as ações da providência de Deus, como essas petições, segundo o Espírito Santo, são atendidos. Então, embora o desejo dos nossos próprios espíritos, o desejo das nossas carnes da nossa carne não seja atendida, o Espírito Santo do Senhor, que intercede por nós, faz com que esses desejos que são piedosos, esses desejos que são para a glória do nome de Deus, eles sejam atendidos. Dessa forma, meus irmãos, nós vemos como essa harmonia entre a providência e a oração nos levam a confiar mais intensamente em Deus, nos levam a entender como dentro do propósito de Deus, as nossas próprias orações são um instrumento para o cumprimento da vontade de Deus. Então, não há forma, quando nós falamos, e estamos aqui basicamente toda semana orando pela a questão da saúde, pela questão da economia, orando para que Deus nos dê sabedoria nesses momentos, nós não estamos querendo mudar o plano de Deus, ou nós estamos fazendo isso baseado simplesmente no nada, ou apenas para nos confortarmos e nos consolarmos, como se a oração fosse uma espécie de terapia. Nós estamos fazendo isso porque a palavra do Senhor nos mostra como a oração é um meio que Ele mesmo determinou para que a sua vontade fosse exercida na terra, exercida na história. Então, meus irmãos, não há forma melhor de nós encerrarmos esse estudo, como nós já temos feito na verdade, do que
orando ao nosso Senhor. Vamos orar então, mais uma vez, encerrando. Deus eterno, nós te damos graça, Senhor, porque o Senhor nos deu a oração como esse meio tão precioso de graça, esse meio pelo qual nós podemos nos achegar até Ti, até o Teu trono da graça, aonde através de Jesus Cristo, que está à Tua direita, nós podemos colocar os nossos desejos, Senhor. Que os nossos desejos apresentados a Ti, ó Pai, sempre sejam feitos com a intercessão do Espírito Santo, para que sejam desejos piedosos, sejam desejos para glorificar, ó Pai, o Teu santo nome. Nos abençoa, Senhor, nesses dias de pandemia, nesses dias de isolamento social. Continua nos guardando, continua, Senhor, nos sustentando. Pai, nós te pedimos ainda que dê sabedoria, Senhor, aos governantes, desde aqueles gestores que estão nas secretarias de saúde dos municípios, dos estados, até o presidente da República. Continua, ó Pai, agindo com Tua mão providente, ó Pai, sobre a nossa nação, nesta crise econômica, nesta crise na saúde, nesta crise política, Senhor. Nos abençoa, Pai. Nós ainda te pedimos mais uma vez que aqueles governantes que têm agido para promover o bem do Teu povo, que eles venham a ser protegidos e a ter êxito nos seus planos, que aqueles que têm simplesmente o desejo, ó Pai, de fazer coisas para benefício próprio, que possam ser afastados e que não tenham êxito nos seus desejos, ó Pai. Nós te pedimos, Senhor, pelas pessoas que têm que sair todos os dias para trabalhar, que são dos serviços essenciais, e são tantos, Senhor, pessoas que trabalham em supermercados, farmácias, transporte público, enfim, ó Pai, serviços que não podem parar. Guarda, Senhor, essas pessoas, guarda os seus corações, guarda a casa dessas pessoas, Senhor. Assim nós também te pedimos, principalmente, especialmente pelos profissionais de saúde que estão na linha de frente, que estão correndo maior risco de contaminação, porque estão tratando pessoas doentes, pessoas infectadas com esta doença. Então, ó Pai, leva consolo, leva conforto, leva proteção para essas pessoas, que aqueles que te conhecem possam ser consolados pelo Teu Espírito Santo, que aqueles que não te conhecem possam ser convencidos pelo Teu Espírito Santo e pela Tua palavra, que eles venham reconhecer que somente o Senhor é Deus. Nos abençoa, Senhor, para que a cada dia nós venhamos confiar mais em Ti, nós venhamos buscar mais o Senhor em oração, nós venhamos buscar conhecer a Tua vontade na Tua palavra, nós não venhamos a confiar simplesmente nos discursos, nós não venhamos a confiar nas soluções sanitárias ou na descoberta de alguma vacina, nós não venhamos colocar a nossa confiança em nada que seja terreno e passageiro, mas que nós venhamos colocar a nossa confiança unicamente em Ti, que é Senhor soberano sobre todas as coisas, aquele que preserva e governa todas as coisas, aquele que responde às nossas orações, porque como a Tua palavra nos diz, a Tua mão não está ressequida, nem o Teu ouvido está surdo, mas o Senhor ouve as nossas orações e o Senhor age com a Tua poderosa mão. Assim nós choramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, chegamos então ao fim de mais um estudo. Próxima semana, se o Senhor permitir, nós iremos postar o terceiro vídeo dessa série. Não sabemos de fato até quando essa questão desse isolamento social vai durar, mas sem dúvida nenhuma nós podemos afirmar que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, que Ele está nos ensinando muitas coisas e que nós devemos continuar orando a Ele para que isso passe, para que isso acabe. Assim como o salmista no Salmo 70 diz, né?
Praza-te, ó Deus, em me livrar e ser pressuroso em me acudir. Nós devemos orar para que esses dias sejam abreviados e para que o Senhor, segundo a sua graça e a sua misericórdia, nos permita voltar para todas as nossas atividades, principalmente aquela que é essencial e fundamental na nossa vida como cristãos, que é o culto público, o culto solene, onde nós nos reunimos e adoramos a Deus em conjunto. Não descuidem também da oração diária, da leitura da palavra, mas que o Senhor os esteja abençoando nesses meios de graça durante esses dias. Então, meus irmãos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.